Bom, então tá, começou a gravação aqui, nossa primeira aula, né? Desejo boas-vindas a todos os que estão presentes aqui, que está marcando que tem 10 pessoas presentes, ali na turma diz que são 11 pessoas, então tá uma quantidade legal. Hoje, basicamente, a gente vai ver o nosso plano de ensino, a gente vai fazer uma parte introdutória do nosso tema, e a partir da próxima aula a gente vai desenvolvendo nossas atividades. A epidemiologia é um desafio para a maioria dos alunos, porque é uma unidade um pouco mais complexa no sentido de ser uma unidade mais voltada para a saúde, mas vocês vão ver que um pouquinho de dedicação é uma área que a gente se apaixona pela complexidade, pela vasta possibilidade de atuação, e um pouco de dedicação, um pouco de empenho vai fazer com que passe de uma coisa difícil para algo encantador, para algo legal da gente estar trabalhando, tá? Prometo a vocês o meu empenho nesse sentido. Eu não sei se vocês já sabem um pouco sobre a minha forma de trabalhar, mas eu cobro bastante, cobro no sentido de tentar ajudar vocês a sair da zona de conforto, para que saiam do curso dizendo, olha, esse curso valeu realmente a pena, porque a gente se dedicou, teve que estudar bastante, teve que fazer bastante atividade, e a gente realmente aprendeu alguma coisa lá, não estou só aqui pegando um diploma por pegar, tá? Isso é uma promessa que eu faço aos meus alunos, e normalmente, entre os conflitos, entre os problemas que acontecem normalmente, ou algumas vezes, o saldo é sempre muito positivo, tá? Gente, como é que vai funcionar nossas aulas, então? É sempre na sexta-feira, né? Essas duas primeiras aulas da tarde, então 1h30 serão nossos encontros síncronos, mas eu não farei sempre encontros síncronos, tá? Hoje é síncrono, semana que vem também é síncrono, porque a gente vai fazer a nossa introdução do tema, e aí cada semana a gente vai combinando, eu vou conversando com vocês, quando as aulas serão síncronas, quando não serão, e quando tiver algum evento também, a gente tem alguns eventos esse semestre, tem a feira hospitalar, tem outros eventos que a professora Carol já deve ter publicado para vocês lá, que a gente pode estar participando, e aí a gente vai negociando esses horários, né? Eu gosto muito dessas ideias aí de eventos e de alguns cursos extras que a gente pode estar fazendo no ambiente virtual. Outra coisa que eu peço sempre para os alunos, acharem algum evento, acharem alguma atividade que contribua para a nossa unidade, mandem para mim por e-mail, mandem no Siga, mandem por WhatsApp, e dentro das nossas possibilidades eu vou estar propondo isso, né? Lamento que a gente não esteja no presencial, para justamente estar fazendo uma coisa que é muito legal, que é conhecer os ambientes hospitalares, né, os ambientes relacionados à epidemiologia, principalmente a CCIH dos hospitais, e conversar com epidemiologistas, sair só da área de gestão e ver um pouco no funcionamento prático da epidemiologia, né? Acho que seria bem legal para todos nós também, e assim que o curso voltar, acredito que a gente consiga estar fazendo isso, tá? Deixa eu pensar mais algumas questões introdutórias, assim. Qualquer dúvida, vão me perguntando aí, tá? Podem ir colocando, pessoal. Até quanto mais perguntas tiverem aí de dúvidas, a gente vai resolvendo esses problemas inicialmente. Eu não vou, nesse semestre, fazer grupos da disciplina no WhatsApp, tá? Por que eu não vou fazer? Foi uma decisão minha. Primeiro porque eu vou ter 5 turmas esse semestre, uma turma a mais, e como eu tenho um probleminha de sempre estar tendo que ver o que está no WhatsApp, e ali qualquer coisa que mandem no grupo eu tenho necessidade de falar, de responder, isso me causa um pouco de ansiedade e eu não consigo tratar bem essas informações. E outra coisa que eu percebi é que a maioria dos problemas e soluções de problemas acontecem de forma pessoal. Então, por mais que tenha o grupo, o aluno sempre procura no privado, tá? Então, nesse sentido, eu vou disponibilizar para vocês o meu número de celular, eu vou mandar uma notícia com o meu número, não vou colocar aqui porque vai ficar no YouTube. O Ismael colocou ali, mas também não tem nenhum problema, né, Ismael? E eu vou disponibilizar o meu número para caso vocês tenham alguma questão, algum problema ou algum interesse, podem me mandar mensagem, tá, gente? Não tem problema nenhum, podem entrar em contato comigo e eu vou estar sempre respondendo rapidamente e tentando auxiliar vocês aí no que for necessário, tá? Quando eu perguntei quem era o representante ou alguém que possa fazer esse intermédio, é justamente para quando tiver algum aviso ou alguma notícia, além de colocar no Siga, eu mando para essa pessoa, daí essa pessoa coloca no grupo de vocês, tá? Então, a hora que eu mandar ali nas notícias do Siga meu número de celular, o representante ou a pessoa responsável pelo grupo me procura, me adicione, manda um oi lá, se apresente, e aí eu já sei que sempre que tiver um recado, além de mandar no Siga, que é a ferramenta que vocês vão usar, eu mando para essa pessoa e ela distribui para vocês. Beleza? Tranquilo?
Então tá. Bom, a partir daí, então, pessoal, vou abrir o plano de ensino para vocês. Vocês sabem que a gente tem essa obrigatoriedade, né? A gente tem que fazer isso. Então, eu vou mostrar aqui a tela do Siga, vou abrir o plano de ensino e aí eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Pode falar, Jéssica. Professor, eu entrei um pouquinho atrasada, eu queria tirar uma dúvida. Diga. Todas as aulas vão ser gravadas? Se algum dia eu não comparecer à aula correspondente à falta? Ou vai ser contada a presença com trabalho, com exercício? Tá, eu vou explicar isso no plano de ensino, mas já antecipo essa parte, tá? Sim, todas as aulas são gravadas, as aulas síncronas, vão ficar lá no YouTube, né? O YouTube é o meu canal, lá tá escrito Robson Christian Henkel, que é meu nome, que eu coloquei ali no chat. Então, tu pode se inscrever lá. Sempre que tiver um vídeo da aula, vai aparecer lá a gravação, tá? Então, que nem hoje, depois eu edito e mando lá para o YouTube, então vão ter todas as aulas lá. Sobre a questão da presença, vocês sabem que dentro desse formato de aulas não presenciais, dentro das determinações legais do IFSC, a gente pode substituir a presença por uma atividade participativa, certo? Então, normalmente é isso que eu faço, tá? Não é só a aula, é uma atividade junto. Por exemplo, hoje. Hoje a gente vai conversar um pouco aqui e olhem lá no Siga, que eu já estou meio que querendo fazer uma entrevista com vocês, que eu quero que vocês me entreguem de forma escrita, contando um pouco sobre vocês, para eu conhecer um pouco sobre vocês, né? Porque eu tem duas fotos, tem três fotos aqui, né? Você também tem, né? Mas eu senão não vou conhecer vocês, não vou conseguir ver vocês. Então, conhecer lá um pouquinho de vocês, se apresentarem, para eu ver o nível de escrita também, né? Assim eu já consigo entender um pouco o perfil de cada um. Então, eu já mostro isso também. Então, assim, Jéssica, vão ter as avaliações, que eu já vou mostrar ali no plano de ensino, e as aulas, as presenças nas aulas, vão ser a participar das aulas e fazer as atividades, tá? Então, teve um dia que eu não pude participar da aula, mas eu fui lá, reassisti a aula e tinha uma atividade para fazer e eu mandei a atividade no prazo, não tem problema, tá? Eu estou levando isso em consideração porque eu não quero agir rápido, eu quero bem feito, então não é porque deixou de faltar ali a aula e depois acompanhou e fez melhor do que não vai contar, tá? Entendeu? Beleza. Vou abrir aqui então, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Alguém me avisa por áudio aí se a tela abriu certinho, faz favor. Abriu, gente? Abriu sim. Então tá. Bom, pessoal, tá lá, tá? Tópico de hoje, 10/9/2021. A gente tem ali quatro itens, tá? O plano de ensino, que também está no Siga lá, que vocês podem acompanhar. Essa atividadezinha, que já vai contar como atividade participativa de hoje, mas na verdade eu só quero conhecer um pouco sobre vocês. Tem um videozinho, que já é de acordo com a nossa unidade, é um primeiro vídeo, bem simplesinho, ele tem 8 minutos, vocês têm que colocar a legenda lá, porque ele está em inglês, tá? E tem também o material de leitura, que é o material que vocês vão se abraçar essa semana, que é um material muito legal, é um material com bastante informação introdutória sobre epidemiologia, e eu já mostro um pouco para vocês aqui também. Então, são esses 4 pontos. Recomendo que assistam o vídeo, porque ele conta um pouco sobre a história de John Snow, sobre essa invenção, sobre essa base do que foi a ciência epidemiológica lá em 1854. É uma história bem legal. Mais para frente a gente vai ver alguns materiais mais específicos sobre isso. Façam uma atividadezinha, normalmente eu coloco um prazo, tá? Vocês podem ver que tá lá, ó, enviar um texto contando um pouco sobre vocês até dia 14. Por que até dia 14? Porque dia 14, salvo engano, é terça-feira. Então, por ser dia 14 é terça-feira, porque aí todo mundo me entregando até terça-feira, na quarta eu corrijo, leio, respondo, e na sexta-feira eu já sei mais ou menos o andamento que é para dar na aula, tá? Mas o que eu faço também? Eu acho que isso é uma vantagem. Normalmente eu dou tempo de aula para fazer isso, não precisa fazer fora do horário de aula. Vocês vão ver que a gente vai acabar 2h30 aqui, e a aula vai até 3h40. Então, você não precisa estar fazendo em outro horário, pode usar o próprio horário da aula para estar fazendo as atividades, tá? Acho isso uma vantagem. Professor, não entreguei. Bom, aí né? O tempo foi dado para fazer dentro da própria aula, se não fez, foi fazer outra coisa. Aí, paciência. Vou abrir aqui, então, e aí a gente vai conversando um pouco, e aí aqui também vou vendo cada ponto e vocês vão me interrompendo, tá, gente?
Quem que foi a última pessoa que falou aqui agora comigo? Alguém deu ok aqui agora em áudio? Eu falei. Eu Arthur? falei mais uma pessoa ali. Não, Arthur, tranquilo. Eu falei. Arthur e Sueli, não tem problema, tanto faz. Assim que eu vou abrir o plano de ensino aqui, se alguém mandar alguma coisa no chat, daí vocês podem me interromper e ler para mim daí, por favor. Pode ser, Arthur? Pode ser, Pode, Sueli? pode ser sim. Então tá, obrigado. Vamos lá, gente. Então a nossa unidade, né, Epidemiologia 1, essa unidade aí que ocorre no segundo semestre, ela tem uma carga horária de 40 horas, e aqui eu já tranquilizo um pouco os alunos, porque muita gente se assusta com o conteúdo de epidemiologia, que é uma coisa nova, que nunca viu nada parecido na vida. Isso aconteceu comigo também, eu já conto um pouco sobre isso. E a gente tem uma outra vantagem, porque a gente tem epidemiologia 1 e 2. Então, epidemiologia 1 a gente tem 40 horas, é uma parte introdutória, e depois a gente tem epidemiologia 2, que são 80 horas, que é uma parte mais prática da epidemiologia. A gente vai ver os sistemas epidemiológicos, sistemas de informação, os indicadores. É uma epidemiologia mais voltada para análise de gestão mesmo. Então, por que eu digo para ficar tranquilos, né? Porque a gente tem aí uma margem para trabalhar o nosso conteúdo, de deixar para o próximo semestre alguma coisa mais complexa também, e tá trabalhando um pouco em relação a isso, tá? Acho que isso é para deixar vocês tranquilos no sentido de não achar que é muita informação e de que vai ser muito complexo. Então, a nossa aula, né, sempre sexta-feira, às 2h da tarde, e aí a gente vai trabalhar através dessas aulas expositivas, né, que a gente vai fazer aqui via videoconferência. Ali está a plataforma RNP, eu esqueci de mudar, mas a gente vai sempre usar o Google Meet, até porque vocês também, né, quando forem gravar alguma coisa, vocês podem estar usando o Google Meet. Vou dizer uma coisa que os outros professores já devem falar também, que é o seguinte: eu percebi aqui, eu acho que foi o Ismael ou mais alguém que entrou com um login que não é o login do IFSC, tá? Tentem sempre entrar com o login do IFSC, porque além de não ser um login externo, eu não preciso ficar dando autorização aqui para o aluno entrar. Então, tentem sempre entrar com o e-mail do IFSC, cadastrado no IFSC, tá bom? Acho que foram 2 pessoas que eu vi que eu tive que liberar aqui, porque não entraram com o e-mail do IFSC. O Eduardo mandou boa tarde, houve um erro na minha matrícula, por enquanto o coordenador disse para mim só ir vendo as aulas e fazer as atividades. Ô, Eduardo, sem problemas, tá? Tu me manda um e-mail, não precisa me dizer isso de novo, mas tu me manda um e-mail. Bom, não precisa, eu vou lembrar, tá? A atividade eu já te mostro ali, e aí tu pode me mandar ela por e-mail, tá? Não tem problema. É bem simplesinho, tu pode fazer num arquivo de texto, me manda por e-mail, e as próximas, enquanto a tua matrícula não estiver pronta, a gente faz da mesma forma, beleza? Ah, desculpa, é Eduarda, né? Desculpa, Eduarda. Pode ser, Eduarda, não tem problema, né? Deixa eu mandar aqui já. Resolvendo já. Aí tu me manda a atividade no e-mail do IFSC, tá bom? Bom, então a partir disso, né, a gente vai trabalhar então com essas aulas, a exposição de vídeos e textos. Vocês vão ver que eu gosto bastante de colocar alguns documentários, sempre dou sugestões de livros. Os bons alunos aí que acompanham as aulas e atuam em conjunto na disciplina, normalmente eu também envio alguns livros aí de presente, alguns livros legais que eu posso dizer para vocês que vocês vão aprender bastante sobre o tema. As pesquisas e entrevistas de campo, por enquanto, estão limitadas, né? Ainda a gente não pode fazer, mas assim que possível faremos. A apresentação de trabalhos e seminários, então quem for olhar lá no YouTube vai ver que os colegas de vocês dos outros semestres fazem isso. Atividades propostas pelos alunos, às vezes alguém assim, professor, eu vi uma atividade ali que funcionou muito bem com a turma, que era fazer isso. Se eu ver que é bem vantajoso, que vai ajudar vocês no processo de aprender, não tem por que a gente não propor, pode ser feito. As visitas, né, que também estão prejudicadas no momento, e demais aí exercícios que possam auxiliar vocês aí, que possam estar ajudando vocês na unidade. Tudo isso vai ser feito, tá? Essa é a nossa parte de trabalho. Aqui eu quero que vocês prestem bem atenção, tá, gente? Porque às vezes passa uma boa parte e os alunos chegam no final do semestre ainda perguntando como é a avaliação. Poxa, a gente já viu lá no primeiro dia, a gente bate na tecla e você está 6 meses aqui na unidade e não sabe como é que é a avaliação ainda. Ô, Milena, eu faço sempre um desafio, tá? Normalmente é na avaliação de apresentação de vídeos lá, de seminários. Aí vocês mesmos avaliam todos os vídeos, escolhem o melhor,
aí o melhor aluno ali, a melhor apresentação, eu mando um livro, tá? Tenho feito isso ao longo dos semestres aí com os alunos, mas estou sempre recomendando umas obras também aí que vocês vão gostar. Não vou passar isso hoje, porque senão fica muita coisa, mas ao longo do semestre aí tem bastante material legal aí para a gente estar utilizando, tá? Então tá, gente, como é que a gente vai fazer nossas avaliações, tá? Vão ser 4 provas, então aqui tem que tomar cuidado. Avaliação é uma coisa, atividade participativa é outra. Atividade participativa é aquilo que a Jéssica perguntou, certo? Vale como presença. E tem que ter 75%. Então, se eu fiz 10 atividades participativas com vocês no semestre, vocês têm que ter 75%, então vocês têm que ter feito 8. Tá? Esse é o que vale como presença. Normalmente não dão 10, dão menos que 10, tá? Mas hoje vocês já vão fazer uma e daí vocês vão entendendo. A outra coisa são as avaliações, que são as provas. Então, a gente tem 4 provas que vão funcionar de modelos diferentes. A primeira prova é uma prova dissertativa individual, então vocês vão fazer uma prova escrita, tá? São questões relacionadas ao tema, provavelmente sobre processo, saúde e doença, aí, que é o nosso primeiro tópico. E aí, vocês vão fazer essas questões, vão responder, e essa é a nossa primeira avaliação. A segunda avaliação serão trabalhos, a apresentação de trabalhos, seminários, individual ou coletivo. Aí aqui vocês podem escolher. Ah, professor, a gente vai gravar um vídeo em dupla aqui, um aluno conversando com o outro, perguntando uma coisa para o outro e respondendo. Então, isso aqui é aberto de escolha de vocês. Professor, eu não sei gravar um vídeo, eu nunca gravei um vídeo na minha vida, eu vou ensinar, tá? Porque eu acho que é uma competência aí do século, a gente precisa saber fazer essas coisas. Tenho já material lá no YouTube, se vocês olharem ensinando como fazer, mas eu vou ensinar de novo, os alunos também podem agendar um outro horário, para vocês aprenderem tanto gravar no celular, gravar no Google Meet, né, que é a nossa ferramenta que a gente pode usar, e outras formas de vocês estarem apresentando o trabalho aí, seminário e outras formas de atividade. A nossa terceira avaliação vai ser uma avaliação criativa, tá? Então eu deixo em aberto essa avaliação criativa, mas para vocês terem uma noção, no semestre passado, os alunos fizeram no Canva, eu já mostro para vocês ali o que é o Canva, eles fizeram infográficos, tá? O que são infográficos? São materiais gráficos que falam sobre determinado tema. Então, saiu bastante coisa legal também sobre isso. No Epidemiologia 1, o pessoal fez sobre o processo saúde e doença, os períodos epidemiológicos de uma doença. E no Epidemiologia 2, os alunos buscaram alguns tipos de estudos epidemiológicos e falaram sobre esses artigos que tratavam sobre algum processo de saúde e doença específico, tá? Ficou bem legal, depois eu posto aí para vocês verem como que fica mais ou menos. E a avaliação final, tá? Que também é uma prova, aí essa objetiva individual, então vai ser uma prova objetiva de assinalar, que a gente chama, né? Feita no próprio sistema, ali no próprio SIGA. Então são essas 4 avaliações, tá? Ali eu coloquei peso 2,5, o que isso significa? Que as 4 avaliações vão valer 10, né? E depois é feita uma média para chegar em 10 pontos ali. Então, cada prova tem o mesmo peso, cada prova vale a mesma coisa. Entenderam, pessoal? 4 avaliações. Tranquilo? Tranquilo, para mim, pelo menos. Não, eu pergunto porque depois, né, o pessoal fica na dúvida e sofre por uma coisa que não tem necessidade. 4 provas, cada uma vale 10 pontos, faz a média e fecha, tá? Ah, professor, mas sempre vejo o senhor pedindo para a gente fazer as atividades participativas. A atividade participativa vale como presença. Então, se você não fizer a atividade participativa, você não estava presente naquela aula. Ah, mas eu assisti uma parte da aula. Não interessa. Tem que fazer a atividade participativa. Eu também bato nessa tecla, porque assim, pessoal, eu sou bem flexível com datas, tá? A pessoa teve um problema, me mandou e-mail, eu não vou ficar achando que é mentira ou verdade. Eu deixo a pessoa fazer. Mas se chegar no final do semestre e não fez todas as atividades participativas, também não é aprovado, tá? Assim como não ter a média. Então, eu deixo isso sempre avisado. Tem gente que resolve não fazer as participativas porque acha que não vai mudar nada, que não vai dar nada, mas reprova igual, tá? Eu tenho uma reprovação bem baixa porque eu justamente cobro vocês. Vocês vão ver que eu vou lá, pô, Ismael, por que não tá fazendo as atividades? Tá com algum problema? Vamos conversar e vamos fazer. Então, a maioria faz. Mas sempre tem um ou outro que deixa para o final e acaba não fazendo, tá? Então, 4 avaliações, mais as atividades participativas que depende de cada aula, beleza? Entendidos, né? Tranquilo.
Vamos lá, então. Aí eu coloquei que aqui a ordem das atividades pode ser alterada, né? As datas já estão lá, mas, por exemplo, semestre passado apareceram alguns eventos de epidemiologia para a gente assistir. Então, acabei trocando as datas de última hora, porque a gente teve ali algumas palestras legais, assim, com epidemiologistas, com profissionais da saúde, e com o pessoal da economia também, que tratava sobre assuntos relacionados à saúde, e aí a gente acabou mudando as datas, então isso pode acontecer, mas eu vou comunicando sempre vocês. E ali, como eu coloquei também, né, ao longo do semestre, serão propostas as atividades participativas, como forma de integralizar a participação nas ANPs. Então, as atividades participativas contam como presença. E quais são os objetivos, né? O que a gente vai tá entendendo aqui, o máximo que puder, sobre esse tema? Compreender a importância da epidemiologia como uma análise quantitativa, né, da distribuição dos fenômenos de doença, de saúde e doença. Quais são os fatores condicionantes e determinantes para o processo de saúde e doença. E, claro, né, voltado para planejamento da saúde da população, porque o nosso curso não é um curso de medicina, nosso curso não é um curso de enfermagem, nosso curso é um curso de gestão. Então, a nossa visão vai ser sempre voltada para as questões que envolvem a gestão, tá? Esse é um ponto que eu tranquilizo vocês e também faço no sentido de que essas questões de terminologia das ciências da saúde, não é uma obrigatoriedade a gente sair aprendendo aqui em 40 horas, tá, pessoal? Isso não é uma exigência nossa, não é o nosso sentido aqui, o nosso sentido é uma abordagem mais ampla, mais macro, a nível de gestão. Ou seja, o que um gestor, o que alguém da área de gestão, da área de administração precisa entender no mínimo sobre epidemiologia. Conhecer o histórico da epidemiologia e seus usos, essa é uma parte que eu gosto muito, quem for ver o videozinho ali do John Snow vai começar a entender. Mais para frente vou mandar uns livros também que tratam sobre essa história, porque a gente vai vendo a ciência de uma outra forma, de um outro olhar, e isso é muito legal. Conhecer os conceitos de promoção à saúde e prevenção de doença, essa é uma parte que a gente vai abordar mais no segundo semestre, no próximo semestre, mas a gente vai ver também agora, tá? Essa diferenciação do que é prever e do que é promover. Distinguir os conceitos da dinâmica das distribuições das doenças na população, alguns termos, assim, que a gente vai utilizar, que vocês vão ver que vai se naturalizando, que no começo parece um pouco difícil, né, o que é incidência, o que é prevalência, com o tempo, vocês vão vendo que esses conceitos vão se tornando natural, e sempre quando vocês forem ler um texto que trate sobre o tema, a prevalência X ou a incidência Y, vai se tornando natural entender isso, tá? Conhecer, entender e calcular as medidas de ocorrências de doença na população. Então, isso aqui também é um outro ponto que a gente vai ver. Calcular, a gente não vai chegar tão profundamente nisso, mas entender, né, as ocorrências, as medidas de ocorrências, o que ocasionam essas ocorrências dentro desse processo aí. Conhecer um pouquinho sobre vigilância em saúde, né, sobre vigilância em saúde e vigilância epidemiológica, então a gente vai ver um pouquinho sobre isso também. E compreender alguns conceitos de ambiente, qualidade de vida, medidas de saúde e intervenções em saúde. Esse a gente vai ver um pouco também, tá? Esses são os objetivos aí que eu pretendo atingir com vocês nessas 40 horas. Se alguma coisa ficar um pouco mais para frente, não tem problema também, né, já porque a nossa unidade aí é dividida em duas partes, mas eu tenho certeza que quem tiver um empenho básico, um empenho mínimo aí, vai conseguir ter esses entendimentos aí. Uma pergunta aqui, já que eu estou falando sem parar. Alguém aqui já é profissional da área da saúde? Ou já tem algum curso na área da saúde? Enfermagem, técnico, ou trabalha em um ambiente hospitalar? Nem que seja estágio? Milena disse que não. Arthur também não. Suelen também não. Gente, eu queria tranquilizar vocês em relação a isso por dois motivos, tá? O primeiro, que também é meu caso. Então, vocês vão ver, assim, eu falando sobre o tema. Não sou um profissional da área da saúde. Eu caí no campus Joinville há pouco tempo. Mas eu tomei um desafio para mim, epidemiologia, peguei gosto pela epidemiologia e estudo diariamente sobre, justamente para tentar trazer o melhor para vocês. Mas esse nem é o principal ponto. Eu acho que vocês têm uma vantagem quando a gente não conhece uma área no prático, né, na prática. A vantagem é que a gente não se acostuma com aquelas condições do nosso ambiente de trabalho. Qual que é o risco da gente se acostumar com as condições do nosso ambiente de trabalho? É a gente achar que aquela é a verdade absoluta, que as coisas só funcionam daquela forma, tá? Então, por mais que tenha uma dificuldade em não entender como isso funciona na prática, quando a gente vê isso relacionado com teorias, a gente entende outras percepções para além da nossa percepção individual,
Então, acho que esse é o grande ponto que a gente vai ter de vantagem aqui, já que não tem nenhum aluno que já atua na área, tá? Os editais da prefeitura de estágio estão abrindo cada vez mais. Ao longo do segundo, terceiro semestre, vocês vão começar a estar atuando na área. Acredito que a maioria de vocês. E aí é muito legal quando vocês pegam assim, falam, poxa, aquilo ali eu vi na aula, aquilo ali eu não vi, aquilo que eu vi é diferente aqui na prática, na minha prática, né? Lembrando isso, a tua prática pode ser diferente em outro lugar. Então, essa é uma questão que, dentro da epidemiologia, vai se caracterizar bem também, tá? Vai ser uma questão bem importante para as nossas análises aqui dentro do conteúdo. Então tá, esse aqui é o tema, tá? Agora eu vou bater um ponto que eu acho importante, porque isso aqui normalmente nas avaliações dos professores é uma reclamação dos alunos, que eu nunca entendo o motivo, porque eu bato bastante na tecla, e olha, é muito raro algum aluno me procurar para fazer esse agendamento, tá? Então a nossa aula está ali das 13h30 às 15h30, e o meu horário de atendimento para vocês é sempre no contraturno. Então, nas quartas-feiras, da 8h30 da noite às 10h30 da noite, eu tenho um horário disponível para tirar dúvida dos alunos. Tá? Como que funciona isso aqui? Me mandem um e-mail, falem, professor, estou com dificuldade em tal tema ou em tal tópico, queria conversar um pouco mais sobre isso. Aí eu agendo o horário e a gente conversa dentro desse horário. Óbvio que não precisa ser só nesse horário, né? Só vocês conversarem comigo e a gente acha um outro horário. Mas esse é o horário que eu tenho em específico para fazer isso, tá? A maioria dos alunos não procura, depois lá na avaliação colocam que os professores não disponibilizam hora extra para fazer isso. Todo semestre eu mostro isso aqui, tá aqui, é só pedir que a gente faz, tá? Eu, pelo menos, faço. É só vocês comunicarem ali, estão com dificuldade, e a gente agenda um horário para fazer essa aula extra, digamos assim, ou esse reforço, ou essa ajuda, ou para conversar sobre alguma outra questão relacionada ao curso, tá bom? Tá ali, ó, quarta-feira, das 8h30 às 10h30. Quem tiver outro horário, se eu puder outro horário, eu também me prontifico, não é um problema. Mas não deixem de pedir ajuda sempre que possível, tá? Eu acho isso bem, bem importante. Então tá. A partir daí, pessoal, eu fiz uma distribuiçãozinha dos conteúdos, mas vocês vão perceber já de início que a epidemiologia, ela se alimenta de várias ciências e de várias áreas de conhecimento. Então, não adianta a gente organizar o estudo epidemiológico em tópicos de ordem cronológica, assim, seguindo uma ordem corretamente, porque ali não existe uma ordem correta. Os livros lá que estão no aplicativo Minha Biblioteca, que vocês vão ver, se vocês forem pegar cada livro de epidemiologia, eles não têm uma abordagem da mesma forma, tá? Então, esse é o grande desafio também aqui, se desprender um pouco na área da epidemiologia, porque ela não é uma ciência que aborda tudo da forma corretamente ou igualmente falando. Vocês tiveram teoria geral da administração, né? A teoria geral da administração, ela segue uma ordem cronológica dos fatos. A epidemiologia tem os fatos históricos também, mas vocês vão ver que cada autor, cada estudioso, cada epidemiologista dispõe disso de forma diferente. Então, não se peguem a esses tópicos aqui como uma ordem bem corretinha, que vai ser tudo visto numa forma robótica, tá? A gente vai ver aos poucos. No primeiro dia de aula, eu já vou trazer alguns tópicos que os alunos sempre têm curiosidade em saber. Então, vai ser um apanhado de tudo, assim, e depois a gente vai destrinchando pouco a pouco. Mas vamos ver, então, um pouco sobre a natureza e uso da epidemiologia, processo, saúde e doença e alguns modelos explicativos, a dinâmica da distribuição das doenças, como isso é distribuído na população, o que é vigilância em saúde, o que é vigilância epidemiológica, algumas medidas de ocorrência de doença na população, como é que é feita essa medida, né? E aí no final, eu deixo 1, 2 aulas ali para os alunos em recuperação e pendência, tá? Nós vamos ter um sábado de aula, sábado dia 6, está marcado ali, e nesse sábado, normalmente eu deixo material extra aí para leitura e tudo mais. Eu não costumo fazer a aula no sábado, tá? Mas aí depende da turma, né, pessoal? Cada turma tem um formato, e aí a gente vai conversando. Alguma dúvida, gente? Mandem aí no áudio ou perguntem, fiquem à vontade, tá? Então, para finalizar, tá aqui, né? As avaliações e as datas pré-estabelecidas, isso aqui pode mudar, como eu já falei com vocês. E como eu também coloco no plano de ensino, a nossa avaliação ela é diagnóstica e formativa, ou seja, eu não vou deixar para o final para pegar o aluno e falar, ó, vamos fazer uma recuperação. Vai ser ao longo do semestre. Eu chamo mesmo, tá, gente? Eu chamo e falo, e aí? Vamos estudar? Como é que tá aí a situação? O que está acontecendo? Está com algum problema? Me conta que eu vou te ajudar.
tá? Por que que eu faço isso? Porque a gente está numa instituição pública e a gente tem que valorizar isso, e eu tento fazer isso todo semestre também. Aí tem as referências, lá no Siga vocês vão ver que tem bem mais referências, lá já tem alguns livros também que eu deixo como curiosidade para vocês, e eu acho que vai ajudar bastante, tá bom? Pessoal, fechou? Plano de ensino apresentado? Alguma dúvida? Perguntem, gente, aproveitem. Pode ser a dúvida de outro colega também. Ô, professor, sabe quando vai começar a aula presencial? Começar o quê? Não entendi. Sabe quando vai começar a aula presencial? Suelen, isso ainda não está definido, tá? Se eu falar para você qualquer data aqui, eu vou estar incorrendo em erro, porque não tem isso definido ainda. O que eu posso antecipar que foi aprovado ali a fase 2, que a gente tem o IFSC tem um comitê científico, né, sobre a questão da pandemia, e essa fase 2 libera até 30% de retorno às aulas. Mas em casos específicos, que projetos de pesquisa, elaboração de TCC, mais voltado para cursos na área que trabalhem muito com laboratório, que não é o nosso caso, tá? O que eu posso te dizer é que eu acredito, gente, posso estar incorrendo em erro aqui, que esse semestre a gente não retorne, tá? Por quê? Porque essas fases, essas liberações, elas acontecem de acordo com a situação epidemiológica da região onde o campus está. E vocês sabem que a nossa região ainda está em gravíssimo, tá? A região de Joinville ainda está em gravíssimo. Então, por esse motivo, aí tem umas regrinhas lá, né? Quando está no gravíssimo, a gente tem que esperar mais 2 semanas, e aí você faz as liberações das fases e tudo mais. Eu acredito que a gente não volte esse semestre. Mas, né, pode ser que isso mude, mas vai ser por assim. Agora, tem uma coisa que também é para deixar tranquilo quem é de fora, tá? Não vai ser um retorno assim, semana que vem venham, tá? Porque daí, poxa, tem um monte de gente que está fazendo o curso que nem a Milena, lá de Belém, ela não vai poder vir na outra semana, né? Então, também vai ter uma questão que quando liberar, a gente vai fazer meio que uma alternância, alguns alunos vão, outros não, justamente para não ser um choque para todo mundo aí nesse retorno, tá? Respondi, não respondi, né? Basicamente, ainda não sabemos, mas espero que em breve, né? É muito ruim esse formato assim, eu acho que o presencial é muito melhor. Eu sou professor de presencial, não de aula de vídeo assim gravado, tá? Acho que para vocês também será bem melhor. Fala, Arthur. Não, é só uma dúvida, não sobre o curso, que eu entendi tudo ali certinho, mas o que é essa feira hospitalar, alguma coisa assim que o professor falou no começo, que eu já ouvi falar no outro semestre, mas eu não sei bem o que é. São eventos da área hospitalar, né? Porque daí são eventos que normalmente tem palestras, seminários por áreas específicas. Aí nesses eventos é legal. Quando tem uma delas que acontece em Florianópolis todo ano, né? E quando a gente estava no presencial, a gente vai com os alunos, a gente pega o ônibus lá do IFSC, e eu fui uma vez, né? Eu estava no IFSC já, e é bem legal, porque daí tem um monte de questões relacionadas à tecnologia, à inovação, palestra com profissionais da área da saúde, só que esses eventos estão acontecendo online. E por que ele é interessante vocês fazerem? Não só pela aprendizagem, mas se vocês se inscreverem lá, eles também contam como horas complementares, né? E vocês precisam ter 80, acho, se eu não me engano, 80 horas complementares. Então, é sempre importante estar participando desses eventos e pegando os certificados, tá? Porque isso é outra coisa que acontece bastante também. O aluno passa 3 anos no curso, não faz nenhuma atividade complementar, aí chega lá no final não consegue pegar o diploma porque faltam 80 horas complementares. Então, é sempre bom estar participando desses eventos, tá? E esse ano, a Feira Hospitalar... Gente, me desculpa, eu esqueci o nome, não é Feira Hospitalar o nome, tá? Depois eu já olho bem certinho ali. Vai ser totalmente online, inscrição gratuita, então vocês podem estar se inscrevendo lá, que assim que eu tiver o link eu mando para vocês. Vai ser em outubro, se eu não me engano. Então são várias palestras, cursos, essas coisas nesse sentido, assim, entendeu? Da área hospitalar. Bom, a partir disso, então, a gente tem aqui essa atividadezinha que eu deixei para vocês, né? Como eu falei, não é bem uma atividadezinha. Conseguem ver aí? Tá abrindo. Opa, o Cauê já respondeu aqui. Deixa eu mostrar aqui. Tá aqui. É basicamente isso aqui, tá, pessoal? Eu quero que vocês façam um texto, um pequeno texto, em formato de texto, por quê? Porque daí eu já vou acompanhando também, já vou vendo como que vocês escrevem.
vocês vão me contar um pouco sobre a vida de vocês, as informações pessoais, de onde vocês são, o que vocês fazem, por que escolheram o curso, né? Sobre o seu trabalho, se está trabalhando, se não está, se está fazendo algum projeto, se não está. Por que isso aqui é importante, tá, gente? Esse semestre eu vou participar de um projeto de pesquisa na CAPES, na área de epidemiologia. Então, provavelmente eu vou precisar de alguns bolsistas. Então, se alguém tiver livre, tiver interesse, mesmo quem esteja trabalhando, tá? Talvez tenha uma questão ali em relação à bolsa, mas quem tiver interesse em participar tem que ser visto, né? O curso é uma vitrine também, o professor não vai ficar sempre correndo atrás. E se alguém tiver interesse em participar, eu garanto para vocês que é uma experiência bem gratificante, estar participando de eventos, apresentando trabalho, publicando artigo, são umas coisas que a gente pode estar fazendo aí, tá? Então, coloquem isso ali também. Os sonhos de vida, né? Isso aqui eu acho legal, sempre que o aluno coloque, né? Ah, professor, eu estou fazendo gestão hospitalar, mas eu só quero o curso superior porque, sei lá, quero ser delegado de polícia, quero ser qualquer outra coisa. Delegado de polícia não dá, né? Delegado de polícia tem que ser formado em direito. Mas eu quero ser qualquer outra atividade, ou não, eu quero seguir na área, eu quero seguir porque eu tenho um exemplo em casa, eu quero seguir porque... Ou não, eu só me inscrevi porque era o curso que eu consegui entrar, enfim, coloquem lá as questões do que vocês querem fazer da vida de vocês. O que vocês esperam da unidade de epidemiologia? O que vocês, no momento, né, no momento que a gente está passando, que isso ficou tão em foco, o que vocês esperam da nossa unidade? O que vocês esperam da carreira, né, nesse momento, hoje? O que vocês visualizam hoje e após a formação? Tem muita gente que acha que com o diploma na mão o mundo vai mudar, né, que, meu Deus, a partir daqui vai ser outra... Eu vou ter um diploma e tudo muda, não é assim que funciona. Quais os impactos da pandemia no dia de vocês? Ou seja, se isso tem prejudicado, se vocês estão trabalhando, como é que está a situação. Se vocês possuem as formas de acesso, professor, eu tenho internet, mas só celular. Eu tenho internet só de 4G, só de chip, e tenho celular e notebook. Então, coloquem lá quais são as condições de acesso, para eu saber quais são as condições de acesso de vocês. As sugestões, né, quem tiver alguma sugestão aí de ensino, alguma coisa que vocês achem legal, e o que mais vocês acharem necessário ali, coloquem mais alguma informação, mais algum extra, alguma curiosidade, fiquem à vontade aí para estarem falando sobre, tá? Essa é a atividade do dia, então. Vocês vão escrever ali, acho que está um texto online, dentro do próprio SIGA, é só acessar e colocar ali. Escrevam razoavelmente, tá, pessoal? Não coloquem só um pouquinho, não, para que eu possa saber um pouco de vocês, tá? Beleza? Sem problemas aqui? Deixa eu ver aqui com quem que eu falei, acho que foi Eduarda, né? Eduarda, aí eu vou colar aqui, ó, aí tu copia e aí me manda e-mail lá. Outra coisa, gente, que eu vou pedir para vocês, sempre que me mandarem e-mail, se identifiquem, tá? Professor, ou no corpo, isso aí é uma regra básica, mas às vezes os alunos não fazem. Sou o aluno tal da unidade tal, tá? Sou o aluno Eduarda da unidade de epidemiologia 1. Porque eu tenho mais de 120 alunos por semestre. Vocês têm que se identificar, senão... Porque tem aluno, às vezes, que está em 3, 4 semestres fazendo 4 disciplinas diferentes. E aí ele manda uma atividade, aí tu tem que abrir para ver do que é, então coloquem lá, ó, essa é a atividade tal, do dia tal, da unidade tal, tá? Isso facilita bastante para quem está mandando lá por e-mail ou mandando alguma pergunta, alguma dúvida nesse sentido, tá bom? Acho que isso ajuda aí, vai ajudar nós todos. Fechou, então, essas duas partes, né? A gente está falando aí sobre isso. Deixa eu voltar aqui, já falei da atividade. Bom, aí tem esse videozinho, depois que a gente fechar aqui, vocês podem estar assistindo, tá? Videozinho ali que conta um pouco sobre a Broad Street. Vocês vão ver que é bem legal. Tem um livro que eu recomendo, eu vou mostrar mais na frente para vocês, mas ele se chama O Mapa Fantasma, tá? Vou abrir aqui na Amazon só para vocês verem do que se trata. Esse livro aqui, não estou falando que ninguém precisa comprar, tá? Eu já pedi para a biblioteca, assim que a gente voltar, possivelmente a gente vai ter acesso. E esse é um livro que conta justamente essa história do Jon Snow, que vocês vão conhecer vendo esse videozinho, tá? Mas mais para frente a gente fala melhor sobre isso. Só se alguém tiver um interesse, falar, olha, vamos me dar de presente de aniversário um livro aí, eu vou pegar um livro de epidemiologia chamado O Mapa Fantasma, que conta a história de Londres e da epidemia da cólera lá no século passado, tá? É um livro bem legal, mas é só uma recomendaçãozinha
tem um outro livro aqui que eu vou mostrar para vocês, que normalmente está em umas promoções, e quando ele estiver na promoção, eu falo para vocês, ó, esse livro aqui eu presenteei alguns alunos, de vez em quando ele está numa promoção por R$7, aí quando ele tiver, eu aviso vocês, tá? O frete é grátis no Kindle, né, se vocês assinarem ali por um mês, ele é grátis, não precisa pagar nada, e esse é um livro muito legal também, que vai ajudar vocês a entenderem bastante coisa, e não sei se alguém entende aí da pirataria, né, às vezes baixa aí pirata, é a forma que tem de acessar, não sou eu que vou ficar controlando isso agora, ainda mais se for para a busca do conhecimento. Professor, não tenho dinheiro para comprar livro agora, então daí eu faço sempre esse acordo com os alunos, né? Se tu for baixar pirata, assim que tu estiver trabalhando, tiver um bom trabalho, que isso vai acontecer com todos vocês, aí você vai lá e compra esse livro, tá? Tu leu, Milena? Já vi que tu gosta mesmo de ler, né? Qual que tu leu? O Inimigo Mortal? Fala no áudio, Milena, fala um pouquinho, não deixa eu falando sozinho aqui. Ela não tá, não, acho que ela não tá, ou ela tá falando e não tá saindo áudio, ou ela não tá me ouvindo. Mas eu acho que ela tá Oi, querendo. professor. Oi. Oi, desculpa. Foi uma interferência. Sim, eu li o Mapa Fantasma. Eu achei muito muito legal, né? interessante, muito legal, muito bom mesmo. Uma ótima leitura. Mas eu li assim por curiosidade. Eu nem sabia que tinha a ver com a disciplina. Faz uns 2 anos, eu acho, que eu li esse livro. Que o Steven Pinker, aquele autor ali, ele é um jornalista, né? Então ele fala de outros temas também. Mas essa história ali da relação de Jon Snow ali com aquele pároco é muito legal. E esse livro é muito bom também, né? Eu tenho ele aqui também, ele tá guardado em umas caixas aqui, porque eu tô de mudança. Mas eu também recomendo. E se tu gostou, esse Inimigo Mortal, tu vai gostar bastante também, tá? Porque ele é um pouco diferente, mas ele é bem legal também. Também recomendo. Que são histórias leves, tá, gente? Não é livro técnico, então acaba prendendo mais a nossa atenção, assim, tá? Então esses são os 2 materiais que eu sempre recomendo. E recomendo também uma série da Netflix chamada Pandemia, não sei se alguém já assistiu essa série. E é uma série que também dá para vocês terem uma boa noção do trabalho epidemiológico de campo e de algumas outras questões relacionadas a isso, tá? Esse é o livro ali, ó, Milena, e mais alguém tiver interesse. E assim que ele tiver aquele valor, eu aviso vocês. Eu sempre estou olhando porque daí eu dou de presente, sabe? Eu já mandei, esses dias estava R$7 de novo e eu mandei para alguns amigos e para alguns alunos, justamente porque o preço estava mais baixo. Pô, cara, mas imagina, Arthur, um livro bom desse, é um livro muito bom mesmo, por R$7, você não acha, né? É difícil você achar. E aí eu acabo enviando sempre aí pro pessoal, e aí a gente... Infelizmente não posso comprar para todos, né, para todos os alunos, mas sempre que possível eu tô indicando. E aquilo que eu falei, quem não tem condições, o professor não precisa saber, baixa pirata, e depois, quando tiver condições... Eu tô falando isso no YouTube, né? Não baixem pirata, nunca, tá? De nenhuma forma. Mas sempre que tiver condições, comprem aí para estar prestigiando o autor, tá bom? Falo isso porque fiz isso na faculdade também, tá, gente? Não tinha condições, baixava pirata mesmo, e hoje tudo que eu lembro que eu li, eu fui comprando aos pouquinhos para ter isso no meu acervo aqui de livros. Tá, Eduarda e Caroline, Arthur ali, depois, sempre que lerem, pessoal, comentem, tá? Tragam aqui as perspectivas de vocês vão ver que vale a pena. Bom, aí, pessoal, para quem não for comprar, e também não é uma obrigatoriedade, vocês vão ter bastante coisa para ler, eu deixei aqui, a gente vai trabalhar basicamente com 2 materiais, que é um livro que está disponível na internet, e esse era o livro que eu estava usando porque a gente não tinha aquele aplicativo Minha Biblioteca ainda, então a gente não podia usar alguns autores de renome e de excelência nacionais, como a professora Rô Carol, mas ele é um livro muito legal porque ele é de um formato mais simplificado e ele traz bastantes exemplos práticos de casos, doenças históricas, tudo que envolve fatos epidemiológicos. E aí eu já deixei para vocês, então, a leitura do primeiro capítulo, tá? Ela está aqui, esse material aqui, estão conseguindo ver, né? Sim. E esse material ali, ele fala 12 páginas, mas de leitura tem muito menos, né? São 10 e tem um monte de gráfico. Ele faz todo um levantamento inicial, ele conta um pouco sobre a história da epidemiologia,
ele fala sobre alguns avanços recentes, essas tabelas e quadros estão sempre trazendo casos específicos, né? Aqui ele fala, ó, justamente do caso de Jon Snow, que é a questão do abastecimento de água e a relação com a cólera, lá em 1854. Ele traz algumas definições do que é epidemiologia, traz sempre algum exemplo gráfico. Eu acho que isso aqui é muito importante vocês irem estar associando, lembrando dos eixos, né? Fazendo sempre esse entendimento do que é uma relação, o que é uma correlação. Por exemplo, esse gráfico aqui fala, ó, taxa anual de mortes por câncer relacionado com o número de médio de cigarros fumados por dia. E aí começar a ter esse entendimento. Aqui no caso, a taxa de morte aumenta quando o consumo de cigarro aumenta. Tá? Só estou dando um exemplo aleatório só para vocês irem pegando o jeito assim. A atuação da epidemiologia, né, onde que ela atua. É bem legal esse materialzinho inicial aqui, porque ele aborda justamente um pouquinho de cada coisa. Fala sobre a história natural das doenças, que a gente vai ver, o estado de saúde nas populações, que a epidemiologia nada mais é do que isso, né? O estudo das doenças nas populações, não individualmente, e aí ele faz essa caracterização, as formas que a epidemiologia intervém dentro da saúde. Então, ele tem várias questões aqui. Ele fala sobre algumas conquistas epidemiológicas, como a erradicação da varíola. A gente tem esse tema em debate sempre, né? A questão das vacinas também, e algumas doenças que não existem mais e as pessoas esqueceram o porquê delas não existirem. Então, tem várias questões aqui envolvidas que vocês vão estar acompanhando. Dá alguns exemplos de outras doenças mais raras que a gente acaba não tendo conhecimento. É um material bem legal, porque ele é básico, assim, no sentido de mostrando casos, né, para a gente ir associando ao material que a gente precisa. Fala sobre algumas doenças não infecciosas também, sobre as doenças crônicas que a gente vai ver, faz um contexto sobre o HIV, então ele é bem um pouquinho de cada coisa, para justamente a gente estar entrando nesse tema, tá? Essa é a leitura inicial de vocês. Os alunos que leem gostam, mas sempre tem aluno que vai estar na segunda, terceira semana, não vai ter lido ainda, e vai acabar não entendendo a disciplina, porque sem ler não consegue, realmente, tá? Tem que fazer essas leituras, mesmo eu apresentando para vocês, acaba ficando difícil. Então fica essa atividade de leitura desse material, mas eu acho que vocês vão gostar, tá, gente? Porque é um material bem legal e é diferente, né? É um pouco diferente do que a gente vê num curso de gestão. Acho que é interessante. Ficou aqui, então, tá? Ficou esses 4 tópicos, e para finalizar eu vou me apresentar rapidamente, porque eu também preciso fazer isso, e aí a gente encerra, e vocês têm esse tempo livre ali para fazer a atividade e começar a leitura, tá? Então, como vocês viram ali, já meu nome é Robson, né? Robson Christian Henkel. Eu sou natural de uma cidade chamada Porto União, em Santa Catarina, não sei se alguém conhece, na divisa lá entre Paraná e Santa Catarina. Atualmente eu moro em São Francisco do Sul, moro aqui na Prainha, tá? A Milena não conhece, não sei se a Milena conhece, mas é uma região de praia, tá? O pessoal de Joinville às vezes diz que é muito trânsito para vir até aqui, né? Mas eu adoro esse lugar, se possível eu vou continuar morando aqui depois que voltarem as aulas. Eu passei no concurso do IFES que fazem 4 anos, mas eu fui para o campus São Miguel do Oeste, lá no interior do estado, lá na divisa com a Argentina. Passei para a área de gestão e fui presenteado aí, uma sorte que eu tive, de um professor aqui do campus de Joinville querer fazer uma permuta, que a gente chama uma troca, porque a família dele era de Foz do Iguaçu, e ele quis fazer uma troca com São Miguel do Oeste, e eu fui abençoado, porque não que lá fosse ruim, né? Lá era muito bom de trabalhar, mas é um campus muito distante, e nunca aconteceu de alguém do litoral ir para o interior, tão distante assim, então eu tive essa sorte. Quando eu vim para o campus Joinville, e aí eu saí da área eu trabalhava com a área de economia lá, eu vim para cá e recebi esse desafio de trabalhar na área da saúde, e no começo eu fiquei um pouco receoso, né, a gente tem muito medo, você não é um profissional da área, você não é um especialista em saúde, e você assumir algumas unidades. Mas aí, devido à minha formação também, um professor pediu para sair do IFES, que eu assumi uma parte da disciplina de Epidemiologia 2, que falava sobre indicadores epidemiológicos. E como eu sou formado em administração e matemática, aquilo foi muito legal, assim, foi uma descoberta muito legal, foi uma turma que rendeu, foi legal, e eu acabei gostando muito. Depois eu saí, eu fiz um afastamento para o mestrado, fiquei quase 2 anos fora, fui fazer meu mestrado em Gestão, Internacionalização e Logística,
E quando eu voltei, surgiu a oportunidade de trabalhar em epidemiologia, e eu abracei, assim, com as duas mãos, eu queria muito. Então, aí faz 1 ano só que eu estou sendo professor de epidemiologia, vocês são uma das minhas primeiras turmas, mas vocês vão ver que não vai faltar empenho e dedicação, não vai faltar ajuda, né, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, porque eu tenho isso como interesse, tá? Tragam sempre que tiver alguma dúvida, porque eu gosto muito dessas unidades, tá? Vocês vão ter comigo, então, epidemiologia 1 e 2, vocês vão ter comigo aspectos básicos do direito no 4º semestre, e vocês vão ter comigo lá no 6º semestre uma unidade chamada Tópicos Avançados de Gestão, tá? Que é uma unidade que eu também gosto bastante, trabalha sobre inovação, tecnologia, que é uma área que eu gosto de estar trabalhando também, tá? Tem algumas especializações em economia, em ciência criminal, em outras áreas, e aí a gente vai conversando ao longo do tempo, tá bom? Acho que é isso, né? Eu tenho que me apresentar também. Alguém ficou com alguma dúvida no geral? Quer tirar mais alguma questão? Fiquem à vontade, pessoal. Deixa eu ver quem está presente aí. Arthur, Beatriz, Caroline, Eduardo, Ismael, Jéssica, Cauê, Milena e Suelen. Nada, nenhuma dúvida? Então tá, né? A gente fica meio desconfiado quando não tem dúvidas, né? Mas então tá, né? Eu acredito que alguns estejam ansiosos para ler o texto aí, fiquem à vontade. Eu já vou fazer uma notícia ali, já vou mandar a notícia. Incluam a Eduarda ali, já que ela não está na matrícula ainda, gente. Eduarda, veja ali, alguém passou o número ali, já conversa com a pessoa para colocar no grupo, que é sempre bom, tá? Às vezes tem uma notícia de última hora e eu ter esse contato com vocês. Eu já mando meu número lá nas notícias do Siga, e aí vocês podem... gente, vamos facilitar, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu encerro a aula aqui agora, né? Estou encerrando, eu corto o vídeo, e aí agora eu coloco o meu número aqui, e aí vocês podem anotar. Sempre que precisarem entrar em contato comigo, é só falar comigo lá no WhatsApp, tá? Os motivos de eu não criar um grupo também já deixei claro, e fica mais fácil assim. Beleza? Fechou? Boa leitura, então. Façam atividade com carinho ali, contem, vendam o peixe de vocês, né? Até porque o pessoal está perguntando sobre indicação de vaga de trabalho. Então, escrevam bem feito ali o texto e vamos conversando. Valeu, gente. Boa semana, bom final de semana. Uma frase que vocês vão sempre ouvir de mim é aloha, tá? Então, aloha, bom final de semana. Até mais.